Caminhando com o Senhor, 8 de junho de 2021. Davi pediu para que o Senhor nos recebesse com amizade, porque nós viemos aqui num dia festivo. Assim, por favor, dê o que puder dar a nós, os seus criados, e também ao seu querido amigo Davi. E Nabal respondeu: Davi? Quem é ele? Eu nunca nem ouvi falar desse cara. Hoje em dia tem muito escravo fugitivo por aí. Pois fique sabendo que o meu pão, a minha água e os animais que eu matei para dar aos meus empregados, eu não vou dar a homens que nem sei de onde vieram. 1 Samuel capítulo 25, versículos 8 a 11. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a tolice e amanhã será a vez da sabedoria. E isso vai acontecer na mesma história. Os personagens que vão interpretar é um casal. O personagem que vai interpretar a tolice se chama Nabal. E o papel da sabedoria ficará a cargo da sua esposa, Abigail. O texto do capítulo 25 de 1 Samuel nos diz que Nabal era um homem muito rico, possuidor de muitos bens e de milhares de ovelhas e cabras. Ele tinha muitos funcionários trabalhando para ele e era casado com Abigail, que era uma mulher bonita e muito sensata. Mas a respeito do próprio Nabal, a Bíblia diz que ele era um homem de caráter maligno, um mau caráter, uma má pessoa. Davi e seus homens, que agora já somavam 600 guerreiros, se acamparam no deserto de Parã, onde os servos de Nabal apacentavam o seu grande rebanho. Bem diferente do caráter de Nabal, o Davi era um homem de bom caráter, de maneira que ele não permitiu que nenhum de seus soldados abatesse ou mexesse com qualquer das ovelhas ou cabras de Nabal. E ainda por cima garantiu a segurança daquele grande rebanho com a simples presença dele e do seu exército ali. Passaram algumas semanas depois, e quando chegou a ocasião festiva em que as ovelhas de Nabal seriam tosqueadas, tiradas à lã, era costume abater ovelhas e cabras para banquetear com os funcionários. Davi então enviou mensageiros a Nabal, solicitando um pouco de água limpa, pães e carne para ele comer com seus homens. Mas o egoísmo, a arrogância e a avareza de Nabal expôs toda a sua tolice. Ele humilhou os mensageiros de Davi, dizendo: quem esse cara pensa que é? Para mim ele não passa de um escravo fujão. Da minha mão ele não vai receber nem um copo d'água, nem um pedaço de pão, nem um quilo de carne. É claro que ele sabia quem era Davi. Davi era o herói mais famoso de Israel e foi graças ao esforço de Davi que o próprio Nabal agora podia prosperar com seu rebanho sem ter medo de que as terras fossem invadidas pelos filisteus. Será que só ele em todo Israel não sabia disso? É claro que ele sabia, mas o egoísmo o cegou para a realidade que estava ao seu redor. E até mesmo para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos manda tratar bem até os inimigos. O que dirá então do pecado de negar apoio a quem se mostra amigo? Nabal tinha muitas riquezas, mas em termos de sabedoria ele era o mais pobre dessa história. Pois como diz a palavra de Deus, é com os humildes que mora a sabedoria. Provérbios 11 fala. E também em Provérbios nos fala que todos aqueles que vivem para si mesmo, de forma egoísta, constituem-se em opositores à verdadeira sabedoria. Assim era Nabal, e mal sabia o quanto aquela tolice dele custaria a ele mesmo, a sua família e a todos que estavam com ele. Ah, meus irmãos, procurem mesmo estar sensíveis ao que está acontecendo ao seu redor. Não perca as oportunidades que Deus mesmo proporciona muitas vezes para que nós possamos fazer o bem, ajudando aqueles que buscam o nosso apoio. E eu não estou falando aqui só no sentido material, mas tem a ver com seus talentos, tem a ver com a sua influência, tem a ver com seus conselhos, tem a ver com seu apoio, com seu carinho, com seu consolo. São tantas coisas que você pode fazer para ajudar aqueles que precisam.
Isso pode trazer mais benefícios para a sua vida do que para a vida daqueles que estão pedindo a sua ajuda, sabia? Grandes mudanças aguardam o viver daqueles que se mostram mais sensíveis aos que estão ao seu redor, os que estão longe também. As suas escolhas podem mudar a história de vida de muita gente, e a sua vida também. Nós somos gratos por tudo aquilo que nós temos e por tudo aquilo que somos, porque reconhecemos que tudo isso vem do Senhor. Vem como presente precioso que enriquece as nossas vidas. Mas, Senhor, afasta da nossa mente, dos nossos corações, todo tipo de tolice, mesquinharia, arrogância ou até mesmo egoísmo. Nós não queremos viver dessa forma. Cria dentro de nós, Senhor, um espírito humilde e sensível, para que jamais nós sejamos comparados com Nabal. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Pai, que bom seria neste mundo se o amor fosse profundo e o louvor mais dedicado a Ti. Eu não teria que olhar tristonho e ver a vida que sonho tão longe de mim. E as ações e frustrações de um corrupto permeiam horas de luto, frutos do inimigo atroz, que atrás de qualquer servo espreita e, se podendo, aproveita, e eis um pecado a mais. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ó Pai, que bom poder estar no mundo com o Teu amor profundo e o louvor mais dedicado a Ti. Ah, eu sei que posso olhar sorrindo e ver a vida se indo, tão dependente e crente em Ti. E as ações e orações de um redimido, ouvidas como gemido pelos ouvidos do Senhor, que ao lado dos seus servos é presente e prova que nos atende pela resposta fiel. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar